Eu queria entender de você, Márcio, o seguinte, o que dá para ser feito ali quando, por exemplo, não sei se você já chegou a passar por isso, mas quando a gente tem ali, sei lá, uma pessoa cofundadora na empresa, que ela estava ali desde o primeiro dia, mas por um acaso ela não quer largar o operacional de jeito nenhum, ela está muito apegada ali, e o esperado dela é que, putz, não, a gente espera que você ajude liderando a empresa também, levando as pessoas para frente e tal, mas ela quer continuar no operacional, tipo... O que você faria? Tipo, se isso já aconteceu com alguém assim, próximo de você, tipo, como é que funciona isso? Acho que eu sou o exemplo vivo, né? Como todo bom desenvolvedor, a gente gosta de codar. A gente gosta de estar ali no meio da turma, resolvendo um incidente em produção, tá junto da equipe fazendo acontecer. E isso é super gostoso, porque ele te traz um sentimento de completude todo dia. Quando você entra para um papel mais de gestor, o seu impacto ele vem através de outras pessoas. Então, o tempo para você mensurar o teu impacto ele é muito mais longo do que quando você está na ponta ali desenvolvendo. Você faz um deploy, você coloca em produção, você vê o usuário testando, você fala, putz, foi eu que fiz. Você tem aquele aha moment, é gostoso esse processo. Quando você é gestor, não. O seu impacto ele vem de outra forma. Putz, estruturei o time da forma certa, o time está rampando, está entregando aquilo que precisa, precisamos fazer uma mudança estrutural na equipe. Então, o teu impacto, estou contratando as pessoas certas e colocando elas nos lugares certos. Então, o seu impacto, ele não é um impacto tão curto prazista, ele é um impacto de médio e longo prazo. Importante tanto quanto aquele que está na ponta fazendo. E esse processo ele é doloroso para a galera de tech, eu imagino, né? E falando muito mais pela minha perspectiva. Porque você tem essas doses desses aha moments com muito mais frequência, porque você está ali dentro do dia a dia. Então, para mim, foi um processo doloroso. Eu contei muito com o feedback dos meus pares. Putz, Márcio, a gente precisa que você, transite para um outro papel, que você agregue de uma outra forma, que você atue mais com os outros pares, trazendo um pouco mais da visão de tecnologia, porque eu tenho muito claro comigo que tecnologia ele é enabler de negócio. A gente não é fim, a gente é fim em pouquíssimos casos, né? A gente está falando da SpaceX, a gente está falando de business de fato, puramente high-tech. Na grande maioria, a gente é habilitador do negócio, a gente traz escala, a gente traz velocidade, a gente habilita o negócio a continuar crescendo e continuar vivo. Como fazer isso estando lá na ponta, sem se comunicar, sem se entrosar, sem estar junto com as outras áreas, é muito difícil. Então, o que eu recomendo é você entender de fato que seu papel é um papel que ele vai transitar muitas vezes. E hoje, se tiver necessidade de estar junto com o time para resolver um problema, sem problema nenhum, você tem a capacidade de descer e agregar da melhor forma para a companhia. Então, o que eu sempre provoco, e eu acho que é o aprendizado que eu tive, é qual é a forma que você mais agrega para a companhia. Então, não necessariamente é estar lá na ponta junto com o desenvolvedor fazendo. Por quê? Porque quando você faz isso, não tem ninguém cobrindo o teu papel. O teu papel, que conhece da companhia, que já tem um entrosamento com os outros sócios, que sabe qual é a diretriz da companhia, ninguém vai conseguir fazer esse papel. Uhum. Então, você tem que ter esse trade-off na sua cabeça também. Putz, beleza, vou descer lá para resolver um problema. Quem está resolvendo o meu problema? Então, isso é um amadurecimento que veio com o tempo. Não foi da noite para o dia, não foi um processo super rápido, mas com feedback, conversando, entendendo, sendo cobrado por outros pratinhos que acabavam caindo quando você fica dentro do operacional. Eu falei, putz, eu estou deixando de olhar ali para algo que eu deveria estar fazendo. E no final, esse vai impactar muito mais o negócio do que aquele deploy que você foi lá na ponta fazer, do que aquela ajuda que você foi lá na ponta fazer. Então, acho que é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. Acho que é legal comentar aqui também, puxando pro que o Marcos comentou, é muito importante também ter um alinhamento desde o começo, né? Porque quando você tem um grupo ali de pessoas que estão se reunindo para criar um negócio, muita coisa vai mudar e a gente não sabe como que vai acontecer. Mas se a gente não tiver alguns alinhamentos bem feitos no começo, do que vai se esperar do papel de cada pessoa, você querer definir ou cobrar uma expectativa diferente depois, você pode estar numa situação que fica mais difícil. Então, acho que é muito importante definir bem o que são as expectativas e que se algo mudar lá na frente, da pessoa falar, putz, realmente eu achei que eu ia gostar de fazer esse papel, mas não gostei e quero estar aqui. Vocês têm uma expectativa bem definida para saber que vai ter um trade-off. A pessoa pode escolher querer seguir aquele caminho, mas também tem um trade-off ali na sociedade que precisa ser olhado porque alguém vai ter que assumir aquele papel, alguém vai ter que fazer aquilo. Sim. Né? Esse jogo societário ele é complexo, né? Mas é o que você falou. Eu acredito muito nisso. Definir o jogo, você está confortável com aquilo, você segue.
Porque existe dentro desse processo principalmente nesse começo, você vai fazer muitos papéis. Porque você é um time menor, você ainda não conhece, tem essa questão da imprevisibilidade. Então, você tem múltiplos papéis acontecendo e você vai colocando vários chapeuzinhos. E conforme essa empresa ela vai crescendo e ganhando escala, você vai tirando alguns desses chapeuzinhos e você vai ficar com um só. Né? Então, você tem esse poder de escolha em algum momento. Mas, muitas das vezes, você escolhe um chapéu que você fala assim, putz, não sou bom para esse chapéu que eu escolhi. Aí você vai fazer uma movimentação lateral ou você vai se desalinhar com a companhia. E aí entra o ponto que a gente falou no começo, que é importante ter essa capacidade de dialogar, de refazer combinados, de sentar e de se realinhar, porque assim como a empresa evolui e caminha, a gente também individualmente vai fazendo outras escolhas e às vezes querendo mudar as escolhas que a gente já fez. Então é importante ter essa capacidade de sentar, conversar de uma forma tranquila, porque ambos, tanto companhia quanto cofundadores, funcionários, também possuem a sua jornada individual.